Bom dia, gente. Meu nome é Sérgio Henrique, sou aluno de Pedagogia na Universidade Estácio, em Cabo Frio. Estou aqui para fazer uma reflexão e tentar identificar de que modo ocorre a relação ambiente, cultura e sociedade, a minha vida pessoal, também das pessoas aqui da minha comunidade, tendo como ponto de referência as desigualdades socioeconômicas, as diferenças sociais, né, as desigualdades educacionais aqui do meu bairro e também o modo de vida das pessoas, né, e os seus modelos de referência. Então, essa reflexão, essa meditação e observação tem sido feita no dia a dia, e aí eu procurei examinar, né? Procurei entender como as coisas são, quais são as motivações das pessoas para determinadas ações sociais, ações culturais, né? Procurei identificar como as pessoas pensam, né, o mundo. E aí a gente percebe, né, que há uma diversidade de comportamentos, né, tudo isso resultantes de costumes, né, culturas, representações, valores morais, né, ideais, tudo isso que ajudam a organizar a sociedade. E aí a gente percebe, né, que as pessoas, né, nas suas atitudes, elas demonstram realmente e manifestam, né, seus saberes, o seu aprendizado a partir daquilo que receberam, né, dos seus familiares, né, no caso, as crianças jovens, seus pais. E nós vemos aí que realmente a respeito das desigualdades socioeconômicas, realmente existe uma disparidade, como reflexo do país, né? Então, aqui na minha cidade, realmente nós podemos ver a predominância da classe alta, ela se configura, né, como os detentores, né, aqueles que ocupam essa posição, pertencentes à classe política, né, na minha região, à classe militar também, e aos empresários, né. E aí, logo abaixo, a classe média, também se conclui por pequenos comerciantes, não é isso? E a classe baixa, que predomina, né, dos agricultores, aqueles que trabalham no campo, na área rural, aqueles que trabalham também com a pesca, né, e são envolvidos com esse comércio de peixes, porque a região é uma região litorânea. Então, com relação a esse aspecto, né, existe essa desigualdade socioeconômica e também a gente vê a predominância da classe baixa de trabalhadores da área da construção, né, cujo nível escolar ele na maior parte, né, predomina o grau baixo de estudo, né, não chegando a atingir, né, o ensino médio. Muito embora existam, sim, eu conheço pessoas que tenham nível superior, trabalham com construção, né, não só como mestre de obras, mas também trabalhando, como se diz, colocando a mão na massa, né, construindo mesmo.
mas há uma predominância de um baixo grau de estudo, né, grau escolar, por parte desses trabalhadores da classe baixa. E há uma certa cultura também, né, passa de pai para filho, né? Existem muitos filhos que dão continuidade a esse processo de trabalho iniciado pelos pais. Não é uma predominância nisso, né? Hoje nós podemos ver jovens que não necessariamente continuam o mesmo tipo de trabalho dos seus pais, procuram ir para outras áreas, como a área militar. A nossa região, como eu disse, é uma região que tem quartéis da Marinha, né? Então é uma opção para os jovens, né? E tem crescido bastante também a área do comércio, e muitos jovens têm podido entrar também nesse tipo de trabalho comercial. E, né, a respeito das desigualdades educacionais. Então, alguns anos atrás, né, a dificuldade era maior, né, com relação a esse assunto que eu estou falando, aos jovens darem continuidade, ajudarem seus pais no trabalho, no serviço braçal. Isso muitas vezes impedia de um progresso, né, nos estudos, né. Como o estudo é obrigatório, então o primário e o antigo primário, o ginásio, que hoje é o ensino fundamental, era garantido, mas o segmento, né, para o próximo passo, que seria o ensino médio, muitos jovens não conseguiam, porque ou se ocupavam no trabalho, né, no campo, na área rural, com seus familiares, ou na área comercial, como é no caso de hoje em dia, ainda muitos jovens que param de estudar até mesmo antes de completar o ensino fundamental, né, por causa da necessidade financeira. E a respeito, né, das ocupações do trabalho também, né, sempre existiu um teto, né? As pessoas, na sua grande maioria, quando saíam da escola para o trabalho, tinham um tipo de ganho limitado, né? Um salário mínimo. A maioria das pessoas não tinha um ganho superior ao salário mínimo. Ainda podemos dizer que se predomina isso, mas tem melhorado bastante nesse aspecto, né? Quando se fala de desigualdade, né, nós aprendemos que desigualdade, né, não é ser diferente, né? Desigualdade trata-se da possibilidade de aquisição material, né? Isso assegurado pela ocupação profissional, pela origem social também. Tudo isso se reflete nas oportunidades de estudo e também na aquisição de bens, chamados bens simbólicos, né? Então, essa desigualdade, ela se reflete nisso, né? Um tipo de condição, a possibilidade, poder aquisitivo, né? Que se reflete se caracteriza nas classes sociais, né? E quando se fala de ser diferente, aí tem a ver com as escolhas, né, que as pessoas fazem, escolhas religiosas, escolhas, né, diversas escolhas que se fazem, mas também nas diferenças de gênero, nas diferenças étnicas, né? Aí, quando se fala de diferença, é isso. Desigualdade tem a ver com as possibilidades, né, e as decisões que se tomam, as oportunidades que se tem,
se refletindo nas aquisições que se vêm a partir daí. Ok? Então, principalmente isso que foi observado, né? E se a gente puder falar também do que predomina, né, na nossa região, como eu já falei, aqui é uma região em que não se predomina a indústria, não se vê indústrias, não. O que predomina aqui realmente é o comércio hortifruti granjeiro, porque é uma região em que há uma divisão de áreas, né? No passado houve uma predominância da área rural, agora não. Meio que se divide agora, aumentou muito, cresceu muito a área urbana, e então, mas mesmo assim, o comércio é um reflexo dessa ainda, né, predominância dessa grande ainda área rural que tem na nossa região, que serve como, né, na produção da horta, né, das frutas, serve como uma área que abastece bastante a área urbana. Então se reflete nas lojas, nos supermercados, nas lojas de hortifruti, né? E também existe a pecuária, né? Criação de animais, e também abastece os mercados. Então é o que a gente pode perceber aqui na nossa região e observar que é o que se vê aqui na nossa região e o modo de vida das pessoas, né? E o modelo de referência, como eu disse, né? Há um passado não muito distante, os filhos tinham os seus pais como modelo de referência, né? E até eram orientados pelos seus pais para isso, como hoje também continua, os pais sempre são assim, muitos desejam que os filhos sigam uma profissão que ele não conseguiu exercer, né? O que sonhou para ele, quer que os filhos realizem isso, mas nós podemos ver que nos dias atuais há a decisão fica em grande parte, na grande maioria das vezes, pelos filhos, né? Como eu disse, na nossa região, a área militar, a área do comércio, e muitos também saem até da região para procurar empregos outros, né? Então, o desenvolvimento da região, da cidade, e aqui o reflexo no nosso bairro aqui, nós vemos que há esse predomínio, né? Esse tipo de trabalho nos campos, ainda a criação de animais, a plantação de hortas, né? Para a produção de verduras, legumes, frutas, e o grande predomínio do trabalho da construção civil, né? É uma cultura que se vê muito aqui na nossa região. Eu acredito que em muitas cidades, né, isso se reflete no país também, ok? Então, é isso que eu pude identificar e refletir, né, que realmente as pessoas, elas têm um modo de vida, né, bem peculiar, particular, na região aqui litorânea, e também na região onde grande parte da área é dominada pelo campo ainda, não é isso? Então, essa foi a minha reflexão e análise. Eu acredito que essa cidade está em pleno crescimento e tem muito a crescer, e aos poucos as coisas vão tendo uma certa mudança, né, em todos os aspectos, tá bom? Então,
Esse é meu ponto de vista, que eu analisei, e espero que você também possa, né, ter refletido sobre isso e fazer a sua análise também a respeito da região aqui chamada região dos lagos. Tá ok? Então, obrigado pela atenção. Tchau.